mulher, né, Sabrina? E aí entra nessa questão da misoginia, que é muito pesada. Então, assim, muitas mensagens eram assim: ai, nossa, tão bonita, mas tão burra. Essa é clássica, essa eu recebo pra caramba. E, assim, vários caras falando isso. E uma dessas figuras de direita, né, que tem mais seguidores que eu no Instagram, inclusive, que estava meio que botando lenha na fogueira, a gente notou o jeito que ela falava de mim, né? Ela falava que assim, olha para ela pegava as minhas fotos e colocava ali no Instagram e falava para as pessoas me observarem, falar que, olha, tá vendo esse jeitinho doce dela, ela tem uma voz agradável, então é o jeitinho dela de infiltrar o marxismo nas pessoas. E aí eu estava conversando com outras mulheres no Twitter sobre isso, porque é aquela velha narrativa da bruxa, né? Que é sedutora, que é perigosa, não caia nessa. Então, você vê como as coisas não mudam, né? É aquele alerta. Vai converter nossas crianças, né? Foi por isso que você colocou aquela imagem da Docinho lá do... Então, a Docinho, o Giovanni Monteiro, que já fez algumas ilustrações pra gente antes, ele fez aquilo lá porque, como ela falou que era assim, o meu jeitinho doce de infiltrar o marxismo, aí ele foi e fez a Docinho comunista com o Manifesto Comunista. E a gente eu levo muito na esportiva, desde que não seja ameaça, eu aprendi com o tempo, porque é muito fácil surtar fazendo esse trabalho. Muito. E eu venho de um histórico delicado de saúde mental, então, durante o meu doutorado, eu tive que tirar um momento de licença médica por conta de depressão profunda, muito grave, assim, muito, muito grave mesmo. E quando eu retornei para o doutorado, eu já estava mais estabilizada, mas ainda com acompanhamento psiquiátrico e psicológico. E inventei de ir para o YouTube, né? Então, assim, na época, a minha terapeuta falava: eu acho que isso não é uma boa ideia, né? Vindo do meu histórico, que ainda era muito recente, então eu tomei medicamento ali até o final de 2016 e fui criar esse canal de YouTube em 2017, né? E aí, em 2017, eu crio o canal e tanto a psicóloga quanto a psiquiatra ficam assim: eu acho que você não deve fazer isso. Mas chegou num ponto que aquele primeiro ano eu me deixava muito levar pelos comentários, porque você passa a se expor a muita violência cotidiana, violência gratuita mesmo, e de gente, né, como eu falei, do nada, resolvem falar coisas horríveis para você. E tem uma desumanização muito forte nisso. Especificamente porque a galera hoje em dia trata a política como religião, né? Então, tem muito disso. Mas quando veio a eleição do Bolsonaro em 2018 e eu não tinha tido nenhuma crise grave durante o processo eleitoral, recebendo ameaça o tempo inteiro, sendo xingada na rua, tendo que montar esquema de segurança, porque no segundo turno eu estava rodando várias cidades, né, ajudando nos processos do vira-voto, e eu estava estável, aí a minha equipe, né, virou assim, nossa, estamos surpresas. Surpresas. Então, eu acho que eu criei um pouco de resiliência. E eu acho que isso de que quando não é ameaça, quando é só esse ódio barato, gratuito aí, levar na esportiva, né, fazer uma piadinha, fazer um deboche, é um jeito da gente lidar com isso, porque aí a gente mostra que muito do que eles estão falando não é sério. Não é sério, né? Essa posição deles não é séria, eles não sabem do que estão falando, eles não estudam a coisa, eles só repetem clichês. Então, por que que eu vou elevar isso à altura de um argumento sério? E perder a minha cabeça com um argumento sério? Não faz sentido. Nossa, Sabrina, deixo aqui toda a minha admiração, porque a gente que não trabalha com isso já estava com a saúde mental afetada. Então, imagina, assim, o tempo todo recebendo ameaças e às vezes aquela sensação de estar dando um murro em ponta de faca, né? De fazer um negócio que não entra na cabeça. Então, assim, muita admiração pelo seu trabalho. Na época, inclusive, 2018, eu tenho uma memória muito viva de eu virando pra Lívia, assim, falando, pelo amor de Deus, amigo. E agora? Não, é que eu vejo ela no Twitter o tempo inteiro, e aí eu via, sei lá, algum político bolsonarista falando bosta. Eu entrava nos comentários, o da Lívia era o primeiro. Eu falei, gente, ela não dorme. Ela não dorme, ela fica o dia inteiro ali respondendo. Falei, amiga, descansa, sua saúde mental vai pro lixo desse jeito. A gente tem que fazer certas escolhas, né? E uma das coisas que eu realmente aprendi, né, com muita terapia mesmo, é que quando a gente está doente, a gente não consegue lutar.
né? Então, a gente fica numa situação muito mais vulnerável. Então, muitas vezes é melhor dar uma parada, falar, olha, eu não vou entrar nisso aqui. Hoje em dia eu escolho as coisas em que eu entro, até porque tem muito mais gente fazendo as coisas, né? Então, não precisa ser eu o tempo inteiro. Então, entra nessa questão da solidariedade, da coletividade, saber que não precisa ser sempre você entrando em tudo o tempo inteiro, porque ninguém dá conta. Ninguém dá conta. Mas isso de dar murro em ponta de faca, isso não passa, tá? Vou avisando. Não vai passar em momento nenhum. Porque realmente o aparato ideológico da galera é muito pesado. Os ataques vêm de todos os cantos, né? Então, vocês que são da psicologia, vocês sabem muito bem, né? Essa questão pega aí uma capanholo da vida e né, esse debate de gênero dentro da psicologia e quando se fala de sexualidades é muito, muito pesado. Eles estão sempre tentando intervir. E a gente vê isso muito, por exemplo, acompanhando a questão do fundamentalismo religioso e a influência disso, né, no tratamento das pessoas. Então, assim, pega uma pauta qualquer que casa essas coisas, por exemplo, comunidades terapêuticas, a gente já tem um dia cheio de dor de cabeça. Absolutamente. Então, o murro em ponta de faca, ele vai durar muito, muito tempo.